Hoje, métodos e técnicas de meditação, por que existem tantas, qual a melhor, algumas perguntas são irrespondíveis. No entanto, eu acho que é muito interessante a gente analisar algumas coisas assim, né, que existe tanta informação, né, e quanto mais informação eu vejo que também mais a confusão existe, né, a confusão no sentido de o que praticar, como, né? Aqueles que me acompanham sabem que eu tenho um trabalho que ele é exclusivamente um trabalho baseado na prática, né? Na prática e nos resultados que eu mesmo atingi. Então eu sempre só falo daquilo que eu tenha atingido ou que eu tenha tido conhecimento na prática com efeito em mim mesmo, né? Então, boa noite aos que estão chegando ainda aqui, boa noite mesmo, assim, sejam bem-vindos. Aos que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos também. Aos antigos que retornam também, né? A ideia hoje é sempre fazer uma explanação sobre o tema e no final nós fazemos sempre uma prática, a prática da meditação, que é a prática que eu ensino, e inclusive hoje nós vamos ver essa diferença, né? Eu estava dizendo então que tudo que eu coloco, né, todas as informações que eu trago, sejam as técnicas ou o meu discurso, digamos assim, ele é um discurso que é baseado naquilo que eu, de alguma maneira, tenha atingido ou praticado, ou seja, é um conhecimento que não é simplesmente um conhecimento repetido de outras fontes, né? É um conhecimento que, de alguma maneira, eu adquiri pela experiência, né? E aqui nas lives de meditação, especialmente, né, tem então toda uma bagagem de práticas de uma vida inteira. E antes da gente iniciar lá, já dentro do tema, né, quero convidar novamente para amanhã às 15 horas. Vou tentar novamente fazer simultaneamente aqui pelo Facebook e pelo YouTube, porque eu vi que algumas pessoas gostam mais do YouTube, então eu vou tentar fazer simultaneamente. Acho que a gente vai conseguir. E inclusive aquele vídeo de ontem eu editei e coloquei novamente lá no YouTube porque a gravação feita pelo Facebook ficou realmente muito melhor. Então vamos lá. Métodos e técnicas de meditação, as variações, existe alguma melhor, por que existem tantas? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que hoje, né, o livro Práticas para a Meditação Livre, que é a base de tudo que a gente pratica aqui na questão da meditação, né? Que é uma base também para a gente entender lá depois a parte da energia e da espiritualidade. Talvez agora ele esteja até meio obsoleto diante do tamanho de informações que a gente tem colocado aqui nessas lives sobre meditação. Então, assim, ó, dentro do que a gente pratica, vem praticando, né, tanto nas presenciais, online, nos cursos, né, a gente tem uma maneira muito simples, né, que eu vejo assim, ó, que quanto mais simples forem as práticas, mais resultados a gente tem. Mas as informações, elas estão aí, a gente abre, né, vê assim, ó, vê notícias de pessoas praticando de uma determinada forma ou outra. Tem a questão das posições do corpo, né? Tem a questão das tradições mais antigas, por exemplo, assim, aqueles que já leram sobre Zen, né, sobre Zen budismo, né? Lembrando que Zen é uma variação do budismo, muitas pessoas também não têm essa informação, confundem tudo, assim, achando que Zen é igual a yoga, né? Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso a gente até pode falar depois na série sobre espiritualidade, mas na questão da meditação também, tudo tem um objetivo, tudo tem uma metodologia, tudo tem um porquê de ser de determinada forma. Né? E se nós fizermos aqui um link e considerarmos esse nosso encontro dessa semana uma continuidade do da semana passada, nós veremos também
que existe uma relação muito grande entre aquilo que nós falamos lá na questão dos sons, das palavras, né, que vêm até a se tornar depois mantras, né, como palavras sagradas ou até orações. Nós vamos ver que lá, quando a gente fala aquilo, a gente também diz assim aqui, as pessoas quando proferem algumas palavras mântricas, né, ou algumas frases, né, ou uma oração, elas estão se conectando, né, porque lembra que a gente falou lá do início do significado da palavra em si, né, era encontro com, né, uma energia, encontro com, né, apaziguar a mente para o encontro com uma divindade, né, com um ser, com uma energia, com um Deus, né, com uma hierarquia, sei lá, conforme a gente vai entendendo isso. Então aqui também a questão da meditação, ela tem vários lados, né? Porque da onde que ela se originou e qual o propósito, né? Então a gente vai começar por aí, para ver por que tem essas variações todas. No primeiro momento, o básico do básico é que, sim, aí entraríamos na questão da espiritualidade, né? O básico do básico é que a questão da meditação surge como uma forma de iluminação, né? De atingir a iluminação, de proporcionar uma maneira como as pessoas pudessem se desenvolver e atingir a iluminação dentro daquela estrutura, dentro daquela civilização, dentro daquele povo, dentro daquela configuração que existia. Isso depois a gente vai analisar também o que é isso, né? Mas não aqui hoje. Mas, então, assim, ó, era uma coisa muito determinada para um determinado grupo atingir a sua iluminação por meio de uma prática. Isso lá num nível de espiritualidade e de meditação como forma de alavanca, né, de impulso para se atingir um nível superior de consciência. Ponto. Isso é incontestável e é o que acontece. Hoje, as coisas estão muito diferentes e o que nós vamos ver, né, ver e entender é que essas variações todas que existem, né, por exemplo, assim, existem, né, variações diferentes até na forma de sentar, né, e por que elas são diferentes na forma de sentar, por exemplo, né? Se vocês analisarem assim, algumas figuras que vocês podem pegar em qualquer lugar pela internet, vão ver assim aqui, né, os taoístas mais originados ali daquela tradição chinesa, né, tem uma postura de sentar que ela é mais geralmente em cadeira, né? Já na questão da yoga geralmente é pernas cruzadas, né? E tem várias posturas possíveis, né? Tem o Zen também que é sentado em uma almofadinha, pernas cruzadas, mas aí já é uma outra coisa. Tem a questão das posturas das mãos, né? Que chama mudras também, né? Que ali também determinados movimentos fazem uma certa conexão com energias, porque tudo isso está baseado, se baseia na questão da anatomia sutil, que inclusive é um assunto que nós vamos tratar lá na segunda-feira, na questão do episódio 3 da energia, né, que nós teremos na segunda-feira. Então tudo tem um sentido, né? Hoje não tem mais assim a gente não tem mais tanta noção de como era, né? E inclusive assim não se tem mais nem a rigidez, né? A rigidez no sentido da disciplina para a prática, né? Vou sentar, vou fazer uma prática. Tudo bem. Mas antes, né, tinha toda uma preparação, a preparação da alimentação, a preparação das horas que dormiu antes, a preparação do depois, do que acontece depois, a preparação para absorver aquilo que vinha. Então era uma forma diferente. Mas vamos analisando por partes, né? Aqui quando a gente fala da meditação, eu resumi, né, de uma maneira muito resumida e muito simples, eu resumi em alguns passos bem simples, mas que todas elas têm, né, que se resumem a ser a respiração, a concentração, alcançar o estado intermediário e então entrar no estado meditativo, então, ou propriamente a meditação, né? Então, a respiração é o básico para tudo, né? E dependendo do objetivo, né, que se tem, se, por exemplo, aí a gente precisa também fazer uma distinção entre a prática meditativa que é iniciatória, né, como sejam as práticas mais antigas, né, sejam práticas
do Zen, seja a prática da yoga, seja a prática taoísta, todas elas em um determinado nível têm uma questão da iniciação, né? Quem leu até sobre o Osho, né, via muito assim que ele tratava os alunos como sânias, né, quer dizer, os iniciados naquele método que ele ensinava, que eram inclusive vários, eram mais de 100 formas diferentes de práticas de meditação que envolviam desde as práticas estáticas, né, como a questão mesmo de sentar e meditar, como também algumas práticas dinâmicas e isso é interessante a gente analisar também, né, que existem às vezes as necessidades de ter uma prática dinâmica para quê? Para mover determinadas energias que só o sentado, só o passivo não consegue mexer, né? Especialmente quando há alguma coisa mais arraigada, mais bloqueada, né? Então, inclusive, se vocês se derem conta, a gente tem também, né, todo um vídeo lá com alguns exercícios baseados muito na questão do Qigong, que eu adaptei para a nossa civilização atual, né, para o nosso momento atual, e especialmente para os que já utilizam a energia. Então, meditação não é simplesmente uma forma, né? Tem muitos e tem também o sentido. O sentido é isso que a gente precisa hoje analisar, né? Porque, por exemplo, assim, ó, quando nós temos, né, ali até algumas posições das mãos, né, que seguem aquela determinada tradição, eles estão também interagindo com a energia interna. Mas, em geral, a pessoa, para ter o melhor resultado, ela precisa estar iniciada naquele método, naquela forma de meditação. Como eu disse, hoje é um tanto diferente, né? Mas até quando a gente medita, né, se tu parar para entender, por exemplo, assim, a tua personalidade, né? Vamos entrar num outro nível agora. E tu meditar no teu nome, né, como se fosse um mantra, que significado tem isso para a tua vida, que peso tem isso quando alguém profere teu nome, também é um sentido de meditação, né? No sentido de encontrar uma ideia a respeito do que realmente significa na tua vida aquele mantra, né? Aquele nome, aquela conexão que tem e que traz para ti, né? Então, a gente precisa muito entender isso, né? Que da mesma maneira que um koan, né? Que é o que é um koan, né? Lembra do koan que a gente já falou aqui, né? É uma ideia, uma frase que ela realmente não tem uma solução, mas ela serve para nos tirar da consciência. Da mesma maneira que a gente faz a nossa prática, né? Essa que a gente faz comumente, o que ela é? Ela é uma maneira de nos retirar, né, da mente e nos introduzir num estado intermediário, num estado intermediário de consciência que vai nos levar à meditação. Então todas, né, sejam koans, sejam sutras, sejam frases, sejam orações, seja a postura de mãos, tudo isso, tudo é só para a gente conseguir entrar no estado intermediário. Então, todas as variações que existam, que tenham, elas vêm simplesmente para cumprir esses passos da meditação que são tão simples na verdade. Então, variações, a gente vai ver centenas, milhares, mas todas com o mesmo objetivo. Por exemplo, quem já não ouviu falar, né, de meditação que em vez de se concentrar dentro, né, ou em alguma posição, se concentra numa chama de uma vela na frente, por exemplo, né, se fica concentrando. Para quê? Porque aí também vai retirar o foco, vai se perder naquela meditação aliada à respiração, né? A concentração é fora e não dentro. Depois se traz aquela luz, aquela ideia para dentro. Quem já não fez isso também, né? Ou então simplesmente a questão de parar e respirar, né, que é a mais simples de todas, né, que vem do relaxamento. Então todas elas têm na verdade um só sentido, né, que é tirar do estado da consciência objetiva e entrar no estado de consciência alterado, né, ou estado intermediário de consciência. E isso aguardem que a gente ainda vai fazer mais uma relação com outras coisas, né? Da mesma maneira também, quantos já viram que a gente pode focar, né? Focar ter o foco na visão, como eu disse, se for uma chama, ou então deixa todos os outros sentidos
suspende os demais sentidos e se concentra só na audição, que é o mais comum, né? Aí entram novamente a questão dos mantras que a gente falou anteriormente, ou até uma música. E ainda tem aqueles que entram na meditação por meio do olfato, né? Que é outro sentido bastante importante, importantíssimo, né? Eu acho que é um dos que mais nos remete a memórias, a ideias, a gatilhos até, né? Que podem ser até negativos mesmo, né? E isso a gente tem que cuidar muito bem na questão de como a gente vai desenvolvendo isso. Mas tem também, assim, ó, a questão de vários outros tipos de meditação, como, por exemplo, as meditações conduzidas, né? As meditações variadas da yoga, né? Seja essa yoga que alguns chamam assim, yoga, a yoga hindu e a yoga a chinesa, né? Todo mundo chama assim, se referindo a prática para meditação, né? Ou para entrar em meditação. Mas todas elas têm sempre o mesmo sentido, né? Por exemplo, a meditação conduzida, né? O que ela é? Ela vem para um fim específico, né? Quando a gente conduz a meditação, ela está sendo conduzida para alcançar um objetivo, né? Quantas a gente já fez aqui, até das práticas já do livro Laranja, Práticas para a Meditação Livre, e a relação que a gente tem com isso, né? E quantas outras existem por aí, que vocês veem muito na internet, no YouTube mesmo, que tem a questão assim, por exemplo, abrir o coração, né? Ou sentir amor por si, pela família, pelos outros, né? Estendendo esse, né? Mas aí seria preciso entender cada um desses passos desse amor, né? É comum muito falarem na questão também da meditação mais esotérica, né? Do amor incondicional, e isso já é um outro tipo de meditação também, né? Tudo é chamado meditação, né? Tudo é falado como um método de prática de meditação, e isso é interessante a gente colocar tudo assim, né? Vem todas essas formas agora aqui. Vocês vão pensar em muitas outras também. E eu quero chegar a um denominador comum aqui, no final dessa nossa live, né? Então, assim, quando a gente fala em abrir o coração ao amor, por exemplo, né, a gente tem que entender que isso tudo tem uma graduação também. Não adianta a pessoa só dizer, vou me abrir ao amor incondicional. Tá, mas aí em casa não tem, né? Ou vai no trabalho e não encontra. Então, quer dizer, não se pode ser hipócrita na meditação, né? Ela não aceita isso, porque senão aí a gente tranca o fluxo do próprio desenvolvimento. Então, existe uma graduação necessária e importante, né? Não adianta a gente sentir amor incondicional sem amar a família, sem amar o filho, sem amar a cidade, sem amar né? O que a gente tem no entorno. Inclusive existia uma história bastante antiga que dizia que o verdadeiro sábio, ele nunca sobe a montanha se antes ele não resolveu o problema da sua vila. Entende isso? É muito comum hoje a gente pensar no contrário, ainda que exista um sentido, sim, para a gente poder falar do contrário, né? Especialmente quando a gente vai falar até amanhã na questão da espiritualidade, né? Hoje a gente sabe, sim, que existe aquilo, né? Até eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores, a questão de se entender como um ser espiritual realizado, e aí trazendo essa consciência, essa conexão, né, de uma essência lá pura e divina que existe em nós. Mas não adianta ter esse entendimento se aqui na manifestação física a gente não consegue usar essa força interna para justamente ajustar a nossa manifestação. E o primeiro ponto, que é sempre o que a gente vai... Exatamente isso que alguém comentou aqui. O primeiro ponto que a gente vai sempre ajustar é a questão da verdade, né? Porque se a gente não consegue ser verdadeiro conosco, né? A gente olha assim, ó, por que eu não estou bem na minha família? Porque algo tem errado. Mas aí eu continuo no erro. Isso é estar também mentindo pra gente, né? Se a gente for analisar de uma forma mais fria. Então, toda a meditação, ela vem com esse propósito de nos fazer entender. E as variações
de alguma maneira, elas são importantes porque em algum momento a gente vai precisar de uma dessas variações. Mesmo que a gente não perceba, a gente vai usar alguma dessas variações. Por mais que a gente use uma metodologia que hoje eu vejo assim, como a mais simples e uma síntese de todas essas outras, em algum momento a gente precisa fazer variações para entender alguns processos, né? Por exemplo, existe ali também né, na questão das meditações da yoga, ou meditações yogis, né? Tem a meditação no terceiro olho, inclusive aquela de ontem, né, que a gente fez ontem, a meditação da ponte de Hélio é uma ponte que se poderia chamar de terceiro olho se a gente não fizesse uma concentração num ponto acima, né, que não é propriamente, existe uma diferença conceitual ali, né, numa questão de o que algumas pessoas queriam despertar na concentração entre as sobrancelhas e o que a gente pode conectar hoje. Mas eu volto a dizer, esse tema não é um tema para a gente explorar aqui hoje, é um tema só aqui hoje é para lançar muitas ideias e ficar talvez até com mais questionamento, como sempre. Mas existem também várias, né, várias formas de meditação. Então, essa meditação do terceiro olho seria o quê? Seria a forma de acessar respostas internas. O problema é que, como algumas dessas meditações exigiam uma iniciação, essa iniciação fazia com que a pessoa pudesse ser acompanhada, de fato, para saber qual dessas centenas de meditações que existiam lá poderia ser aplicada para ela, naquele momento que ela estava vivendo. Então é como se, por exemplo, tivesse com um problema X, aí aquele que te iniciou, né, teu mestre, diria assim, ó, faz isso, faz aquilo, e nunca faz aquele outro ali, entende? E hoje, né, com a coisa massificada, todo mundo vai ali, ou abre livro, ou vai na internet, no YouTube, pega ali e faz tudo misturado, né? Quando, na verdade, cada coisa deve ter o seu devido lugar. Para isso é preciso estudo, né? Consciência, saber o que é de fato. E quando a gente não sabe isso, a gente usa a coisa de uma maneira mais simples, que vai nos trazendo, né, simples num sentido da metodologia que não mexe com outras energias que não sejam as que a gente necessite mesmo, né? E também até porque depois existia assim, né, dentro da própria meditação yogi, né, existem várias metodologias, né? Existe a questão da de uma meditação mais voltada para a devoção, uma meditação mais voltada para a questão do Tantra, né, que é o desenvolvimento interno, e que também existe a meditação Kundalini, né, que aí vem um movimento mais intenso da energia sexual. Né? Da mesma maneira, existe também as meditações de contato, que em todas essas tradições também existem, né? E o que são essas meditações de contato, né? Aí a gente pode chamar elas também de esotéricas, né? Que tanto nessas correntes mais tradicionais como nas escolas esotéricas, né? Quem não ouviu falar de escolas esotéricas como maçonaria, gnose, Rosa Cruz, né? Quantos de nós aqui já pertencemos ou já estudamos bastante a fundo dessas escolas, sabe que ali também existe uma questão iniciatória que prepara o aluno para aquelas meditações. E todas elas existem um contato, porque existem aqueles níveis básicos da meditação, que é isso onde a gente trabalha a questão mais da personalidade, né? Então, estão vendo que todas elas têm o mesmo, né? Pode mudar a variação e a forma e a hora como as pessoas que estão ali praticando precisam mexer em uma ou outra coisa, mas o método em si é praticamente todo o mesmo, né? E o objetivo também é o mesmo, né? O objetivo como autoconhecimento e elevação da consciência para se atingir aquele nível espiritual que é o determinado por aquela corrente. Isso precisa ficar na consciência de cada um, né? Então, na verdade, meditação é algo, né, até eu tenho visto muito, eu fico bastante, eu diria assim, até satisfeito, quando alguns dizem assim, quando começam a olhar essas lives ou ver o material, né, seja do Moentian ou da própria Práticas para Meditação livre, que é bem simples, e dizem assim, agora eu vejo que eu nunca meditei. Isso é ótimo, porque
Aí se dá conta de que práticas existem muitas, mas o que elas nos levam, né? E especialmente aquilo que eu estava falando ali, né? Da questão de que cada coisa precisa ter o seu lugar, a gente precisa entender que existem níveis de trabalho que se a gente não faz e não trabalha minimamente, a gente não consegue abrir determinadas portinhas, né? Chavezinhas que vão abrindo portinhas para um nível ir crescendo, mínimo que seja, né? É, alguém está reclamando do som. Não, no momento eu não tenho como aumentar esse som aqui, mas se tu puseres aí um fone de ouvido, talvez melhore um pouco, né? O que eu tenho máximo é esse aqui agora. Eu posso falar um pouquinho mais perto aqui. Talvez eu esteja afastando um pouquinho o microfone. Mas bem, então a gente tem tudo isso, né? E a questão da meditação por contato, voltando a ela, né, existe muita questão assim, ó, de muitas dessas meditações mais esotéricas, elas trazerem uma fuga, né, o afastamento do centro, o afastamento do que eu preciso resolver de fato, né? Esse é o ponto que a gente precisa também entrar para quando a gente fala de meditação. Muitas vezes as pessoas querem ir por uma coisa mais avançada, que é bonito, de fato, né? Como uma meditação de ontem, por exemplo, aquilo ali é bonito, é profundo, realmente nos conecta com energia, com seres e né, com o profundo do nosso ser. Mas se a gente não entender que também tem coisas aqui que a gente precisa analisar, ver e resolver, aquilo ali, em certo momento, vai até atrapalhar, né? Então, assim, ó, existe o momento para tudo, né? E a gente precisa analisar, de fato, cada uma dessas coisas que a gente precisa resolver. E a meditação é sempre a melhor ferramenta, mas ela precisa ser simples. Mas sim, nós vamos passar na vida meditativa, digamos, né? Na vida daquele que pratica de fato a meditação, nós vamos passar por todas as formas de meditação. Por isso que a gente tem que ficar calmo e praticar o básico, porque o básico é o mais profundo. Inclusive, assim, tem uma coisa que a gente precisa entender, que o objetivo real mesmo, né, o objetivo máximo, digamos assim, da prática meditativa é simplesmente parar e no silêncio ter essa ideia do profundo, né, do pleno, do eterno, digamos assim. No início isso é bem fácil, né? Quando a gente realmente começa assim, pá, né? Tá ali tudo, né? Nossa, sentei e fiquei em silêncio. Daí a pouco parece que tudo desmorona, assim, né? Não tá conseguindo mais aquele silêncio. Por quê? Porque aí começou a mexer nas coisas que precisava mexer de fato. E esse silêncio só vai voltar depois que a gente trabalhou bem nisso. Depois que a gente foi fundo naquelas questões que precisava resolver. Mas ele vem e ele está ali. Porque às vezes essas coisas, né, a gente sai um pouco dessas coisas, volta ao centro, processa aquilo que está sendo trabalhado, encontra o silêncio de novo, aí ele vem de novo, nos mostra mais coisas para a gente ir adiante. Então é um processo gradativo que leva vida e vida. E é bonito. E inclusive, né, tem várias coisas que a gente entende assim que só sente mesmo essas perturbações, digamos, aqueles que estão interessados no seu crescimento. Os outros não vão entender nada disso, não vão querer mexer até nessas coisas, né? Mas é preciso inteligência, é preciso consciência do que está sendo feito. Aproveitando alguns momentos, sim, até a gente pode dar aquelas viajadinhas, assim, né? Pegar aquelas meditações mais que eu chamei aqui esotéricas, né? Meditações de contato, né? E vamos entrar mais um pouco nelas, né? Por que elas podem ser um pouco de fuga, né? Porque às vezes elas nos retiram, porque existem muitas meditações que elas são guiadas, né? Que elas são conexões, por exemplo, assim, ó, com centros energéticos, com mestres, com locais sagrados, né? E isso não é só no esoterismo, lá, não é só nessas escolas mais antigas. Isso também tem
na meditação cristã. Pois é, tem também a meditação cristã, né? Que é o quê? Comunhão com Deus e Jesus, né? A leitura contemplativa, ela leva, né? Na oração, ela leva a esse contato interno com aquelas respostas lá. Não sei se... Não importa se a pessoa contactou ou não, mas importa é o que ela produz. E ela vai produzir o mesmo estado intermediário, seja no cristão, seja no hindu, seja no taoísta, seja no egípcio, seja no maia, seja no indiano, seja no indiano, no indígena. Então ela sempre toda a devoção e a prática de uma meditação, ela vai levar, né, a um estado intermediário. O que vai acontecer depois, né, ou seja, assim que atingiu aquele estado intermediário, se é conexão profunda, se não é, aí justamente que entra o particular de cada um. E também existe uma outra coisa, né, que antes, né, existia, né, se a gente for analisar assim a questão mais tradicional de meditação, né, a gente vai ver que antes existia também um comprometimento absoluto do aluno que entrava ali, né? Hoje, as pessoas exigem que a prática seja, além de ensinada, seja mostrada e conduzida, né? Antes, o objetivo é que a prática em si fosse mostrada e a pessoa tivesse digamos assim, a sua a rigidez, não é propriamente rigidez, mas ela tivesse o seu interesse de impregnar aquilo nela mesma, sabendo que é aquele ritmo encontrado, né, o ritmo da prática encontrado, que faz com que ela de fato entenda que ali ela vai conseguindo repetir e ter os resultados, né? Então o sentido exato, eu preciso fazer uma coisinha aqui que eu preciso conectar um cabo aqui. Pronto. O sentido exato é esse: encontrar o centro, resolver as questões básicas, entender o que é personalidade, entender que existem todas essas coisas que precisam de alguma forma ser aceitas, né? A forma como a gente vive, a forma como a gente reage, e que isso ao mesmo tempo vai nos trazendo um equilíbrio de polaridades, né? Polaridades no sentido do que é, por exemplo, raiva e medo e excesso de amor, excesso de compaixão, ou, né? Todas essas coisas que nos trazem excesso de alegria, excesso de tristeza, né? Medo, amor, né? Tudo isso tem que ter um equilíbrio. Isso só se consegue no autoconhecimento e em autoanálise de como nós reagimos no mundo. Esse é o sentido exato, né? Inclusive tem a questão também de quando a gente vai se entendendo, né? Tem até a questão de que, não sei se vocês sabem, né? Mas até a dor, ela tem um nível, né? Que ela a gente pode até analisar, né? Quando a gente está com algum problema físico, assim, que cause dor, né? A gente pode analisar em que nível está aquela dor ali, onde, né? A causa real. E até porque se a gente está muito centrado nesse corpo, né, na personalidade, a gente vai sentir muito mais os efeitos do que é físico. E quando a gente entra num estado diferenciado de consciência, a gente tem um alívio de todas essas tensões. Da mesma maneira, né, a dor, ela pode ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser mental, né? O que aí também a gente tem que entender, assim, ó, que existe uma diferença muito interessante que eu faço sempre nos termos refletir, devagar e meditar, né? Na maioria das vezes, isso eu já deixo claro sempre lá desde o início, em todas todos os cursos, assim, até que a gente faz, né? Que uma coisa é refletir. O que é refletir? Refletir é pensar em algum problema, em alguma situação que a gente tenha e aí, a partir daquilo que a gente chama, né, pode até chamar também meditação, a gente encontra, até de certa maneira, pode encontrar uma solução.
mas foi uma coisa muito mais do mental, né? Foi o mental que ajudou a encontrar aquela solução do que propriamente uma meditação. Porque geralmente a gente entra na meditação e pode encontrar ou uma solução, ou uma resolução completamente diferente daquilo que era o tema central do nosso problema, digamos assim. E devagar é isso que às vezes a gente se pega perdido, né? Perdido assim, porque até eu lembro sempre de um amigo, né, que diz assim, hoje eu saí, fui lá no asfalto e estava meditando. Até tem a meditação caminhando, né? Meditação dinâmica, que a gente pode voltar aqui. E mas a questão era que ele não saía para meditar, ele saía para divagar. É como ficar na frente da TV, por exemplo, né? Fica na frente da TV e está divagando. Tu não está entrando em nenhum lugar, tu não está ali. A gente precisa entender que às vezes a gente só está solto, né? Deixou o emocional e o mental tomar conta e não propriamente concentrou e entrou num estado intermediário. Isso é uma coisa bem diferente, porque aí é que entra a meditação. A meditação só ocorre quando a gente se concentra objetivamente a tal ponto que nós saltamos, e olhe bem o termo, é saltamos, né? Elevamos a consciência do mental concreto e objetivo para um mental mais intuitivo, entendeu? Então a gente não, e outra coisa que é interessante é a gente não elimina o mental, a gente eleva o mental a um outro nível. Essa coisa de também dizer assim que a mente atrapalha também é um engano, né? Porque sem o mental a gente não consegue elaborar nem o pensamento e muito menos entrar no estado intuitivo. Contemplação seria então esse estado pleno, né, de alcançar a meditação ou estar fora do problema, fora da situação que nos envolve e que a gente pega ficar em um certo estado, eu não diria suspensão, mas de neutralidade em relação às situações que nos ocorrem. Seria mais ou menos isso. E existem também, eu estava falando que existem as meditações que elas são mais dinâmicas, né? E isso é uma coisa que vários fazem, né? Quem já ouviu falar dos derviches rodopiantes, por exemplo, né? Que é é a parte, eu diria assim, é a parte esotérica daquela região, dos, dos sufis, né? Que é a parte esotérica também do islamismo, né? Que todas as religiões têm a sua parte esotérica profunda e que não tem nada a ver com isso que a gente conhece aí do mundo, né? E os derviches rodopiantes são aqueles que conseguem, com anos de treino, uma iniciação e uma prática constante, assim, diligente, de muito treinamento, até que eles conseguem, naquele movimento, naquele giro, entrar nesse estado de consciência elevada, né? Mas isso tudo exige um treinamento muito sério, muito grande, para que eles consigam de fato entrar naquilo. E eles entram num estado tão profundo de consciência que até conta uma história assim, né, de que alguns estavam num palco fazendo aquilo ali e caíram e nem se machucaram porque eles estavam num nível de transe tão elevado, né, que quando a gente está assim fica tudo nesse estado, fica tudo mais solto, mais leve, né? Então, por exemplo, quando a gente vai cair, fica aquele medo, né? A gente fica rígido e o rígido é mais fácil de quebrar do que o soft, né? O que está leve, o que está mole e o que está elevado também, né? Então eu estava falando também dessas questões das meditações de contato, né? Existem muitas, né? Na meditação cristã, ela é uma meditação taoísta, porque todas essas meditações, ou essas, né, no hinduísmo mesmo, né? Quantas tem ali de contato com divindade, com deuses, né? Ou com energias, como eles mesmos chamam, né? Então, é uma série de coisas que, como eu digo, em algum momento sempre a gente vai fazer. Porque se a gente analisar também o que a gente fez, o que a gente falou lá na vez anterior, a gente vai ver que a gente também tem, né? Seja do jeito que for, por mais que a gente siga passos que eu diria assim são frios, né? Lá quando a gente começa,
a gente sempre tem aquela ideia assim, né? Seja de um agradecimento, seja de um pedido, seja de uma resolução, né? E isso é o quê? É uma forma de entrar nessa questão do contato com algo, né? Seja lá o que a gente acreditar, seja da maneira que acreditar, seja Deus, seja energia, seja consciência cósmica, seja lá o que for, não importa. Em algum momento, se a gente ainda não entendeu que tenha, né? Claro que alguns já entendem que tem a essência, né? Que aí a devoção é aquela interna que a gente já falou, mas em algum momento, alguma coisa a gente se coliga para entrar naquele estado mais profundo. Então, em resumo, por mais que existam formas diferentes e são bonitas, sim, são bonitas, porque na verdade elas têm um sentido, né? Existem hoje também tá muito a questão do estar presente, né? Como que a gente está presente, né? Inclusive tem hoje uma das que está mais comum, que é uma variação lá da meditação budista, né? Que é a mindfulness, né? Que está aí muito falada, assim, muito, com usos muito específicos, bastante estudada, inclusive, né? E a gente vê bons resultados na questão até terapêutica, porque elas conseguiram introduzir isso aí na justamente na parte mais terapêutica, né? Na psicologia em si. Então, o que isso é? O que traz isso aí? Traz para aquelas pessoas que estão perturbadas, fora de si, uma maneira delas se conectarem com o seu centro. Mas isso a gente consegue aqui também, né? Por quê? Porque na medida que a gente começa, né, a sentar, respirar em tudo que a gente for fazer, né, seja na hora de ler, seja na hora de varrer, né, seja na hora de sentar, seja na hora de conversar com alguém, né, seja na hora de fazer uma live, né, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar consciente aqui, vendo o desejo do grupo como um todo, para onde a coisa vai, né, eu tenho que estar consciente mentalmente, né, se eu vou comer, né, eu não simplesmente chego ali e entupo o meu tubo digestivo com algo, eu preciso saber que sentido tem aquilo ali, né? Eu quero saber que gosto tem, eu estou presente. Então é esse o sentido de estar presente quando se fala em meditação. Mas o problema é que muitos só falam, né? Só tem muita palavra, mas a prática em si parece que falta muito. Então é nesse sentido que a gente tem que cuidar. Tem que cuidar de pegar algo e trazer para a realidade. Então, quando a gente traz algo para a realidade, a gente vai ver que sim, a gente pratica quase todas essas coisas, todas essas formas diferentes de meditação. Quando a gente quer variar, por exemplo, cansou de fazer a prática deitado, vai sentar, tu tá fazendo uma variação e aquela variação ali vai proporcionar que tu tome consciência do teu corpo, que tu sinta o teu corpo, que tu veja como ele se comporta em determinada posição, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas tomando aquilo que a gente chama consciência corporal quando elas começam a meditar. Por quê? Porque aí elas vão ter que analisar onde estão as costas, onde estão os pés, né? Onde estão as mãos, onde está a cabeça, né? Tomar consciência do corpo, né? Então isso é estar presente. Então por que não fazer isso também em todos os outros momentos, né? Especialmente numa conversa, respira enquanto está conversando, né? Isso é trazer a consciência para o local. Se eu estou comendo, né? É uma das coisas mais importantes que se faz. Como consciente, né? Não naquelas brigas ali da personalidade, né? Que fica ali um jogando para o outro, vou comer mais, vou comer menos, vou comer, vai me fazer mal, não, hoje eu não deveria comer. Não importa isso, importa estar ali sentindo o que está fazendo, né? Tomar água, inclusive eu vou tomar água agora. Sentindo que passou, né, pela garganta, preencheu, deu essa sensação que eu estava precisando, né, de um conforto, de um refresco. Então tudo, na verdade, assim, ó, a gente vê muita coisa, tem muita informação, mas é tudo muito simples e a gente só precisa estar conscientes do que a gente está fazendo. Resumindo, e colocando tudo numa coisa só, né? Como eu disse, primeiro o silêncio, né? O objetivo inicial e final
ele só pode ser atingido quanto mais a gente se conhece. E ainda assim, tem períodos de silêncio e períodos de grande confusão, de coisas que voltam ou de coisas que surgem para serem resolvidas e levadas para a meditação. E isso, sim, é desenvolvimento, é crescimento e é autoconhecimento. O sentido de analisarmos todas essas formas de meditação é para que saibamos que, de uma maneira ou outra, precisamos entender que, em algum momento, realizaremos todas elas. Todas elas formam um todo coeso, se tornam necessárias em algum momento de nossas vidas, trazendo-nos níveis de consciência diferenciados, insights e nos retirando de um padrão. Tá? Então, sempre nós vamos fazer, na verdade, todos esses tipos de meditação a gente vai passar. É só a gente se entender, né? Eu gosto muito de entender o desenvolvimento da humanidade pelo desenvolvimento do pensamento. E da mesma maneira, nós somos sempre os seres mais privilegiados da civilização, da humanidade como um todo, porque hoje nós aproveitamos de todo o conhecimento que vem antes de nós, né? E daqui nós vamos ser os que produzem o conhecimento para os que vêm além, os que vêm daqui, né? Então, hoje é o que a gente tem de melhor. E a nossa vida também, né? Lembrem sempre que hoje a nossa vida precisa ser sempre a melhor de antes. Se não é ou não está sendo, vamos meditar e entender por que não deixamos lá as folhas secas que caem do outono nevoado das nossas lembranças e não conseguimos seguir e dar o próximo passo na nossa vida, né? É muito importante a gente analisar tudo isso. Falei bastante hoje. Olha aí, são 10 para as 8. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Isso, obviamente, não é um assunto que se esgote, mas eu ainda quero falar só mais uma coisinha aqui, se vocês me permitem. Que é uma questão assim, ó, como hoje a gente tem um conhecimento bem diferenciado a respeito do que são os efeitos das iniciações, a respeito de todas essas metodologias que vieram antes e das que vêm, a gente precisa entender que, e inclusive eu não falei aqui, né, quase todas as escolas esotéricas, elas se baseiam muito em metodologias que foram surgindo ao longo das décadas. Na década de 70, especialmente, surgiu uma técnica que foi muito conhecida, ainda é hoje difundida em alguns lugares, que é o método Silva de controle mental. Na época da minha adolescência, no início da adolescência lá, eu comecei a estudar essas práticas de relaxamento e eu ia muito a seminários dessas coisas assim mais... chamava até na época parapsicologia, né? Então eu ensinava como entrar em relaxamento nessa época, baseado especialmente no método Silva de controle mental. E daí, se a gente analisar assim, é isso que eu quero chegar agora, muitas metodologias se basearam nele, muitas se basearam e não falam que é dele, inclusive técnicas que hoje estão aí bem conhecidas, né, que se basearam muito nele, técnicas, não só técnicas conhecidas assim, que até estão na área mais científica, mas também técnicas de hipnose, de auto-hipnose, e muitas escolas esotéricas, por mais que tenham lá suas tradições antigas, tiraram muito dos estudos que ele fez, né, Silva Mind Control, né, e entre outros, né? Entre outros que englobam muito disso que a gente está falando aqui, ó, que na verdade hoje nós temos muito mais entendimento que antes. E onde eu quero chegar é dizer o seguinte aqui. Ah, então tá bom. Os mais antigos conhecem bem. Pois é, mas ainda hoje influencia, né? Isso que é o interessante. E então, assim, o que eu quero chegar é o seguinte aqui, sim, nós sempre vamos utilizar, de alguma maneira ou de outra, isso que é chamado o controle mental. Tá? E de alguma maneira ou de outra, sempre que a gente coloca na meditação um objetivo, o que a gente está fazendo? Já pararam para pensar?
quando a gente coloca dentro da meditação um objetivo, a gente está se programando, né? Tanto que a gente até já fez aqui alguns comentários sobre a questão da programação mental, que tem muitos que contestam a questão de se isso realmente funciona ou não. O que importa, na verdade, para mim, é a questão dos resultados em si, né? Porque aqui a gente tem que também entender assim, ó, que aqui nós somos os nossos próprios adultos resolvendo as questões da nossa criança lá antiga e também nós somos aqueles, né, aqueles que somos nossos próprios terapeutas na maioria das vezes, né? Então, quando nós somos isso, né, o adulto e o autoterapeuta, nós temos que ter o entendimento sobre aquilo que nós precisamos de fato realizar e fazer conosco. E para isso, as ferramentas que a gente tem, sim, são essas mesmas. Se a gente analisar assim nas definições reais, até do que está aqui, né? Lá na segunda semana, eu falo que a meditação pura é uma coisa. Agora, a meditação, quando ela é conduzida ou quando ela tem um objetivo, ela se torna uma outra coisa. Que ela venha a ser terapêutica em algum momento ou ela se torna uma auto-hipnose. Por quê? Porque nós não naquele sentido que eu falo da hipnose como aquilo que abafa, aquilo que tapa, aquilo que esconde uma característica. Não, no sentido de conseguir entrar nesse estado de consciência alterado e a partir desse estado refazer algo que estava errado no passado. Tá? Isso é algo bem consciente aí. Então não existe nada de divagação e nem existe nada também de colocar para baixo do tapete. Muito pelo contrário, é de trazer à tona, vivendo a questão profunda do ser integrado e retirar aquilo de lá. Então, hoje, nesse sentido da integração da personalidade e no sentido da meditação real hoje, atual, nós temos muito mais capacidade de realizar coisas do que antigamente. E se nós aliarmos isso, e aí esse entra o final aqui da nossa discussão de hoje, se nós aliarmos isso àquela questão que nós temos da energia, né, daqueles que são iniciados no Moentian, nós veremos que aí então nossos resultados devem se tornar muito mais amplos. O problema está quando nós queremos resolver algo para permanecer do mesmo jeito. Como é que é isso? É bem simples. Muitas vezes nós temos coisas que são insuportáveis ou parecem irremediáveis ou que não se conseguem modificar. No entanto, a gente sabe que elas vão continuar ali, elas têm um alívio, é como um placebo, né? Tem um ciclo que passa o sintoma e depois ele volta. Depois ele passa, depois ele volta. E isso é quando a gente usa ou a energia ou a meditação para mudar algo para ficar do mesmo jeito. Ou seja, aceitar uma situação. Não é errado, não é isso. A gente não pode considerar errado, mas a gente tem que entender, ter clareza de que uma coisa é quando a gente realmente vai resolver algo ou tentar, no máximo, entender no nível profundo, ou quando a gente quer aceitar uma situação e viver com ela da melhor maneira possível. Tá? É isso por hoje, então. Vamos para a nossa prática? Falar 1 hora é bem legal. Amanhã nós vamos falar mais, mas aí nós vamos entrar na questão mesmo da espiritualidade. Vamos para a prática? Vamos relaxar, vamos respirar um pouco. Espero que tenham gostado de hoje. Logo esse vídeo aqui será editado e eu coloco já no YouTube. Muito obrigado pela presença. Vamos para a prática? Então vamos procurar aí uma postura confortável. Lembrando sempre de sentar bem sobre as nádegas, deixando a coluna ereta, as palmas das mãos voltadas para baixo, aí sobre as coxas, perto do joelho. Fechem os olhos. Vou aumentar aqui o volume da música.
Nesse primeiro momento, vamos só tornar a respiração um pouco mais profunda, mas sempre suave, sempre confortável. Essa respiração, nesse primeiro momento, é só mesmo para aquietar a mente, para absorver essas informações. Os pensamentos que venham, nós deixamos que eles passem. E então, neste momento, nós vamos entrar naquela nossa convenção de contagem, né? Contagem lenta, sempre respirando pelo nariz, lembrando também de permanecer imóveis até o final do exercício, para que se consiga realmente entrar nesse estado intermediário de consciência. E essa contagem lenta, ela precisa ser igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. Então, se eu inspiro contando 1, 2, 3, 4, 5, eu expiro também contando 1, 2, 3, 4, 5. Tornando a respiração ainda mais profunda, mas sempre serena, tranquila, bem confortável. Sempre com essa respiração suave, profunda e essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Os pensamentos que venham simplesmente passam. O que importa aqui agora é essa concentração na respiração, uma respiração bem suave, mantida por essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Então, neste momento, nós vamos agora voltar toda a nossa atenção, toda a nossa concentração lá para os pés. Nós vamos mesmo respirar nos pés e, ao mesmo tempo, sentindo os pés harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre com essa respiração profunda, suave, serena. E sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nos tornozelos, sentindo também os tornozelos harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre essa respiração profunda, suave, serena. E sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Nos tornozelos. Respiramos e nos concentramos agora nas pernas, desde os tornozelos até os joelhos, sentindo também as panturrilhas, as canelas, desde os tornozelos até os joelhos. Sentindo as pernas harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre com essa contagem bem lenta e igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas coxas, nádegas, até os quadris, até a cintura. Toda a nossa respiração, toda a nossa concentração aí desde os joelhos,
subindo pelas coxas, nádegas, até os quadris, até a cintura, sentindo aí toda essa região harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre com essa respiração profunda, mantida por essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na região do abdômen e nos órgãos internos da região do abdômen, sentindo o abdômen harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre essa respiração profunda, suave, serena. E sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na região do tórax e nos órgãos internos dessa região também. Sentindo o tórax harmonizando, relaxando, desbloqueando. A respiração sempre profunda, suave, serena. Sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Toda a nossa respiração, toda a nossa concentração aí no tórax, essa região que também chamamos cardíaco. Respiramos e nos concentramos agora nas costas, desde a base da coluna até o pescoço, sentindo as costas harmonizando, relaxando, desbloqueando. Desde a base da coluna até o pescoço. Sempre a respiração profunda, suave, serena. Sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas mãos, desde as pontas dos dedos até os punhos. Sentindo as mãos harmonizando, relaxando, desbloqueando. Respiramos e nos concentramos agora nos antebraços, desde os punhos até os cotovelos. Sentindo os antebraços harmonizando, relaxando, desbloqueando. Respiramos e nos concentramos nos braços e ombros, sentindo braços e ombros harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração é profunda, suave, serena. Sempre essa contagem bem lenta e igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora no pescoço, sentindo também o pescoço harmonizando, relaxando, desbloqueando. Podemos sentir
A garganta, as cordas vocais relaxando. Sempre a respiração profunda, suave, serena. Respiramos e nos concentramos relaxando a mandíbula, os músculos da boca. Sentimos a língua relaxada e ela pode estar solta ou tocando levemente o palato. Mas a respiração sempre profunda, suave, serena. E sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos relaxando o nariz, os músculos da face, orelhas, ouvidos. Respiramos e nos concentramos relaxando as pálpebras, os olhos, as sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão, a testa e o couro cabeludo. Neste momento, e sempre mantendo a respiração profunda e ainda com essa contagem lenta, nós vamos sentir todo o nosso corpo vibrando em harmonia, como um só órgão, cheio de vitalidade. E nós podemos sentir isso desde os nossos pés, subindo pelos tornozelos, pelas pernas, joelhos, pelas coxas, nádegas, quadris, abdômen, pelas costas, pelo tórax, mãos, antebraços, braços, ombros, pescoço, rosto, até o alto da cabeça. E sempre com essa respiração profunda, nós vamos agora visualizar um pouquinho acima da nossa cabeça uma esfera de luz que pode ser visualizada na cor branca ou dourada. E essa esfera de luz, ela pulsa com a nossa respiração, aumentando o seu tamanho, a tal ponto de que nós podemos sentir e visualizar que ela agora toma conta de toda a nossa cabeça, trazendo-nos uma sensação muito boa de conforto, de amor, de alegria, de vitalidade. E continuando a nossa respiração, nós vamos perceber e sentir que essa esfera de luz aumenta ainda mais, a tal ponto de que agora nós podemos sentir e visualizar que ela toma conta de todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até os nossos pés. E nós podemos visualizar isso como uma verdadeira chuva de luz se derramando, uma chuva de luz dourada, desde o alto da nossa cabeça, passando pelo rosto, pelo pescoço, pelos ombros, pelo tórax, pelas costas, pelos braços, mãos,
até os pés. Lentamente, então, podemos ir retornando ao nosso ambiente, à nossa consciência habitual, lentamente, permanecendo ainda alguns instantes bem tranquilos, receptivos, absorvendo esse estado mental atingido. Aqueles que desejarem, permaneçam mais tempo nesse estado, mas eu fico por aqui hoje, agradecendo muito a presença de vocês. Nos encontramos amanhã. Muito obrigado e boa noite.